E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Aqui no canal eu trago análises sobre fundos imobiliários e eu também falo de estratégias que podem te ajudar a investir o seu dinheiro de forma mais inteligente e consciente. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você está gostando do meu trabalho, não esquece de deixar o seu like, combinado? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os dois erros que fazem o investidor de fundo imobiliário perder dinheiro. Então vamos lá, já começando. O primeiro erro é basicamente quando o investidor ele persegue um dividend yield elevado demais. Tá? Mas antes de explicar um pouquinho desse erro e como ele acontece, acho super válido a gente entender como é que o dividend yield ele é calculado. Por isso, a gente vai aqui para uma planilha que eu fiz, eu criei aqui um fundo imobiliário fictício, né, que é o fundo imobiliário XYZA11. Vamos supor que a cota dele é negociada no mercado a R$ 10. Então, com R$ 10 ali, você já consegue comprar uma cota desse fundo fictício aqui que eu criei. E ele paga por mês aqui 10 centavos por cota, e isso vai gerar um dividend yield de 1% ao mês, tá? Aí, enfim, eu coloquei aqui, né, tanto o nome em inglês quanto o nome em português, né, que dividend yield, né, é o nome em inglês, né? Ou rendimento do dividendo, tá? Que é a versão em português, tá? E a gente vai usar agora a versão em português, enfim, para ficar mais fácil aqui, né? Então, basicamente, esse 1% aqui ao mês, ele é calculado quando a gente pega o rendimento, esses 10 centavos, e divide pelo preço, né? A gente vai multiplicar por 100 e vai chegar exatamente a 1%, tá? É basicamente assim que calcula o dividend yield, tá? Outra forma também de olhar para o dividend yield, mas o cálculo é o mesmo, só a gente só vai olhar de uma forma diferente. Então a gente pega esses 10 centavos, né, que a gente recebe todos os meses lá na nossa conta da corretora, multiplica por 12, né, que é o número de meses no ano, a gente chega aqui a um dividend yield no ano de 1,20, né? Considerando que o fundo vai manter sempre 10 centavos todos os meses, tá? Então, em um ano a gente vai chegar ali, a gente vai ter recebido R$ 1,20. E a gente fazer o mesmo cálculo, né? A gente vai pegar o valor que a gente recebe, divide pelo preço, multiplica por 100 e vai dar 12% no ano, tá? Então, 1% no mês, 12% no ano, tá? Então, basicamente é assim que calcula o dividend yield, tá? Então, bora lá agora já entendendo melhor como que o investidor ele comete esse erro, né, de perseguir dividend yield elevados, né? Basicamente, quando o investidor ele está começando a entender os fundos imobiliários, ele está estudando aí de forma autônoma mesmo, sozinho, né? Ele está fazendo, enfim, o estudo dele, a pesquisa dele. Às vezes ele enfim, encontra alguns sites que tem algumas ferramentas, né? E o Fundo Explorer é um desses sites que ele tem dados e informações sobre fundos imobiliários, tá? E aí o investidor ele acaba achando essa ferramenta aqui, que é o ranking de FIIs. Tá? Enfim, o Fundo Explorer é um site gratuito, você pode aí jogar no Google aí Fundo Explorer, e aí você acha tranquilamente, sem nenhum problema. Aí, enfim, voltando, agora o investidor, né, ele vai lá, descobre esse site, descobre essa ferramenta, aí ele vem aqui, ó, e faz os filtros dele, né? E geralmente, qual que é o filtro que ele faz? Tá? Eu vou tirar aqui algumas colunas para não ficar muito poluído. Eu vou tirar isso aqui. Bom, ele vem aqui, ó, e coloca o dividend yield dos últimos 12 meses, né, basicamente. Deixa eu tirar isso aqui também. E aí ele vem aqui, ó, e coloca do maior para o menor. E aí ele vai encontrar aqui, ó, os fundos com maior rendimento de dividendo nos últimos 12 meses. Aí se você ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 848%, 600%, 300%. Pessoal, ó, já deixando bem claro, tá? Isso aqui, de forma consistente, não existe, tá? Isso aqui é insustentável. Provavelmente, esse fundo aqui, eu não sei qual fundo que é, não conheço, mas ele deve estar passando por alguma coisa muito pontual para ele tá pagando isso aqui nos últimos 12 meses, tá bom? Então, para a gente entender o que está acontecendo, a gente teria que estudar esse fundo. A gente teria que ir lá no site de RI, a gente teria que pesquisar por relatórios, a gente teria que fazer uma pesquisa mesmo, ler, para entender o que está acontecendo com esse fundo, para ele estar pagando um rendimento tão alto assim. E só para vocês terem assim, uma noção da magnitude desse rendimento, a gente tem aqui, ó, basicamente, ó, vamos supor que ao invés de pagar 10 centavos, esse fundo aí me paga R$ 7 por mês. Aqui, ó, vai dar aqui, ó, 70% no mês. Isso no ano vai dar 800% no ano. Pessoal, isso aqui não existe, tá bom? Não de forma consistente. Às vezes um mês ou outro pode acontecer de algum fundo pagar uma bolada assim, porque ele vendeu algum imóvel,
ou sei lá, ou porque ele está, enfim, amortizando o patrimônio líquido ou algo do tipo. Enfim, tem alguns casos específicos que realmente o fundo ele paga um rendimento alto, tá? Mas ele não é consistente, ele não acontece sempre, tá bom? E o mesmo vale para o passado. Só porque aconteceu uma ou duas vezes no passado, não quer dizer que isso vai continuar acontecendo ou que vai acontecer de novo no futuro, tá bom? Então, enfim, tem essas questões que a gente tem que saber analisar. E aí, para ficar mais fácil aqui para vocês, para ficar mais compreensível, eu peguei aqui um exemplo, né, de um fundo imobiliário que ele pagava um dividendo muito alto, né, mas enfim, ele passou por alguns problemas também, e eu acho que vai ser um exemplo, perfeito para ficar mais claro para vocês. Aqui no caso o Deva 11, ele está pagando, ó, ele ainda está pagando um dividendo muito alto, ó, ele está pagando 22% aqui arredondando nos últimos 12 meses, né? Aqui está bem pequeno aqui a letrinha. Então, ó, ele está pagando um rendimento muito elevado, gente. Esse rendimento é bem elevado. Geralmente ali, ó, um dividend yield sustentável e saudável fica ali entre 7% até 12%, ali 12% já é alto, ali 13%, tá bom? Então, geralmente é esse intervalo ali, 7, 8 para 12, 13. Então, esse intervalo já está ótimo, tá? Acima disso, desconfie. Provavelmente o fundo ele é um pouco mais arriscado do que ele parece ser, tá? E esse é o caso do Deva 11, tá bom? Esse fundo já passou por alguns problemas, tá? Não é à toa que, ó, se a gente for ver aqui, ó, a cota dele teve uma desvalorização bem expressiva, tá bom? E é um outro ponto que eu tenho que voltar aqui para vocês na planilha, ó. Um fundo, geralmente, ó, mesmo se o fundo ele continuar pagando 10% todos os meses certinho, se a cota dele cair, ó, o rendimento do dividendo ele vai aumentar. Ó. Se a cota for caindo, o rendimento do dividendo continua aumentando. Ó, tá vendo? Então, e por que a cota cai? Às vezes a cota cai porque o fundo teve algum calote dentro do fundo. Ou porque o fundo está com alta vacância, no caso de um fundo de tijolo. Né? Às vezes ele está com pouco inquilino, os inquilinos estão saindo. Enfim, tem vários motivos que fazem a cota do mercado cair. Tá bom? E às vezes a cota cai e o fundo continua pagando a mesma coisa. E isso vai aumentar o rendimento. Peguei essa imagem aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, né? Aqui basicamente é uma fração, ó. Se o denominador aqui, que é o preço, o denominador é 5, se ele cai, o resultado, que é exatamente o rendimento do dividendo, ele vai aumentar, tá bom? Então basicamente essa é a lógica. E se o denominador ele sobe, que no caso vai para 8, vai para 10, o resultado, calma aí, 0,10 aqui, ó. O resultado, que é basicamente o rendimento do dividendo, tá? Ele vai cair, entendeu? Então, basicamente, essa é a lógica. Mesmo se o numerador aqui, que é o dividendo, continuar constante, a cota, né, a cota que é o denominador, ela vai variar com o tempo e ela vai afetar ali o dividend yield, vai fazer ele ficar maior ou menor, enfim, dependendo da variação da cota, entendeu? Então, aqui no caso do Deva 11, foi isso que aconteceu, tá? O fundo teve alguns problemas, né, dentro da sua carteira de crédito, ele tomou alguns calotes, aí os investidores começaram a vender, a cota começou a cair, o que aconteceu? O rendimento, o dividend yield, né, o rendimento do dividendo, acabou ficando alto, né? E como você pode evitar esse tipo de armadilha, você como investidor? Né? Ó, o Deva 11, se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue um histórico ali de 5 anos, vamos ver aqui, ó, 5 anos né, de histórico. Ó. A gente pode ver aqui ó, que ele pagava dividendos bem elevados, né, essas colunas azul, só que foi diminuindo ao longo do tempo. Tá, provavelmente foi diminuindo porque ele foi tomando calote. Tá? Geralmente é quando um fundo ele paga menos dividendo, geralmente porque ele está tomando, ele está com inadimplência alta ou está com vacância alta, enfim, pode ser vários problemas, né? Pode ser outro tipo de problema também. Aí ele foi diminuindo o rendimento do dividendo. Então, se você é um investidor ali que você olha o histórico, né, entende o comportamento do fundo, você já fica ali desconfiado e você já vai saber, putz, ó, talvez esse fundo tenha algum problema nele, né? Às vezes ele está com um calote. Então, às vezes é melhor não investir, né? Ele é mais arriscado do que aparenta ser. Só de você olhar o histórico, né? Então, uma das formas de você evitar você investir nesse tipo de fundo é olhar o histórico do fundo, olhar o histórico de pagamento, tá? O que é ideal? Aqui, eu peguei aqui um exemplo ideal para vocês, que é o KNSC, né? Que é um fundo que particularmente eu acho um bom fundo. E a gente pode ver aqui, ó, que essas colunas em azul são bem estáveis. Né? Então, ou seja, é um fundo que ele paga de forma estável, ele não tem variação no rendimento mensal dele. Isso é positivo. E quando a gente for olhar aqui ó, o preço da cota, ó, tá subindo ao longo do tempo. Então, ou seja, e aí a gente já tem um histórico positivo de que talvez esse seja um fundo investível.
né? Diferente do DEVA 11, né? Que ele tem instabilidade, né? Não, estabilidade, né? Varia muito o dividendo dele, né? Ele tem instabilidade no pagamento de dividendos mensal, né? Então ali a gente já fica desconfiado. Então, basicamente, a gente olhando esse histórico, a gente já consegue evitar muito fundo ruim, tá bom? E agora indo para o segundo erro, né? Basicamente, o segundo erro também é tranquilo de entender e também é tranquilo de evitar, tá bom? Tem alguns investidores que eles concentram muito em setores específicos. Tem investidor que às vezes só investe em logística, ou tem investidor que só investe em shopping, tem investidor que só investe em shopping logística. Enfim, isso também é um dos erros que alguns investidores cometem e que faz com que o investidor às vezes perca dinheiro, né? E aqui, só para vocês entenderem, né, contextualizar um pouco mais, ó, o setor de fundos imobiliários ele é dividido em classes e segmentos. Tá? Quando a gente está falando de classe, a gente está falando de tijolo e papel. O fundo de tijolo é aquele fundo que tem imóvel físico. E quando a gente está falando de papel, papel basicamente é dívida. Tá? São os fundos de dívida, são os fundos de CRI. Tá bom? Eu já fiz um vídeo também explicando o que é uma CRI. Se você ainda não sabe que tipo de investimento é esse, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e depois você vai lá conferir para você entender como é que funciona uma CRI. Mas basicamente um fundo de papel, um fundo da classe de papel, é um fundo de CRI. Enfim, um fundo multi-estratégia é um fundo que ele pode investir ele pode ter tijolo e papel no seu portfólio. Basicamente seria isso, tá? E os segmentos, né, são vários segmentos, aqui eu coloquei alguns, né, tem varejo educacional, enfim, são vários segmentos, e o ideal é que você invista em pelo menos, não sei, uns 5, 6, eu acho que já seria legal, assim, mas se você ter só um ou dois, eu acho que já fica muito concentrado, tá? Então, o ideal para você evitar esse tipo de erro, porque assim, ó, o que pode acontecer? Um exemplo perfeito é o segmento de escritórios. Porque, bom, a gente passou pela pandemia aí enfim, nos últimos anos, e a gente viu que as pessoas precisaram ficar em casa, que elas não poderiam sair, que elas precisaram trabalhar em casa. Por consequência, as empresas começaram a alugar menos escritórios, né? Logo, os fundos imobiliários que são focados no segmento de escritórios, eles foram muito prejudicados. Tá? Os rendimentos caíram, a cota caiu, a vacância aumentou, enfim, se você tivesse exposto só o setor de escritório, você estaria ferrado, né? Você ia perder um dinheirinho. E vamos supor, você poderia estar com escritórios e logística. Aí logística foi muito bem, escritório foi muito mal. Talvez iria reduzir as suas perdas. Só que se você tivesse mais setores, talvez as suas percas em escritório seriam muito menor, tá bom? E aí eu até deixei aqui um exemplo, só para vocês entenderem, uma forma de vocês evitarem esse erro, né, que é o erro de concentração. E uma das formas de vocês evitarem esse erro é diversificando em mais setores, né? Eu até deixei aqui um exemplinho. Ó. Aqui, vamos supor ali que você tem 3 mil reais para investir em fundos imobiliários. Tá? Aí você coloca aqui 300 no setor educacional, 300 no segmento de hospital, enfim, aí você vai diversificando. Enfim, você estuda e vê, o setor de hotel não é muito legal assim, ele não está no bom momento, coloco só 100, não vou colocar 300. Aí o de escritório, putz, aí, enfim, o escritório melhorou, o setor de escritório, tá, coloca 300. Aí, o setor de logística tá bombando, tem Shopee, Mercado Livre investindo, enfim, a Amazon, pô, o setor de logística tá bombando, todo mundo ganhando dinheiro. Enfim, vou colocar aqui então, aqui no setor de logística. Aí o setor residencial, o setor mais arriscado ali, vai, colocar 200. Aí o setor de shopping, né, o brasileiro gosta muito de shopping, a questão de ir no cinema. O shopping, né, é um centro de entretenimento, né, então aqui vou colocar 400 no setor de shopping, né. Enfim, aí você vai diversificando entre setores diferentes, né? Você coloca ali um fundo híbrido multicategoria, né? Que ele pode investir em logística residencial, em logística escritório, enfim. Aí ele mesmo já é um fundo mais diversificado, né? É uma categoria mais diversificada, um segmento mais diversificado. Aí eu coloco aqui 600 em fundo de papel, né? Que geralmente os fundos de dívida, bons fundos de dívida, eles já são bem diversificados em diversas CRIs. E aí você consegue ali ter uma diversificação interessante no seu portfólio. E aí o que acontece aqui? Ó? Se alguns desses setores der problema, você vai perder um pouco de dinheiro, né? Você ali não vai perder tanto dinheiro. Vamos supor que, hospital, sei lá, acontece algum tipo de problema no segmento de hospital. Cara, tipo, aí você, enfim, por algum motivo, a cota do fundo começa a desvalorizar, a sua perca está restrita aqui a R$ 300, entendeu? E os outros, às vezes, podem acabar indo bem, eles podem acabar compensando essa perca. Às vezes o setor de logística pode valorizar, às vezes o setor de shopping pode valorizar.
entendeu? E eles acabam compensando a perca do setor de hospital, né? Enfim, é muito melhor você estar assim diversificado, às vezes, do que você estar concentrado. Só deixa aqui mudar os dados, né? Vamos supor que você está ali concentrado no setor escritório, aqui no setor de logística, aqui no setor residencial. Aí zero aqui dos outros. Cara, ó, se der problema nesse segmento aqui, cara, você tá fudido, você vai perder bem mais dinheiro. A mesma coisa vale pro residencial, né, que geralmente também é um segmento um pouco mais arriscado. Se der problema aqui, ó, cara, você acaba perdendo muito dinheiro, entendeu? Muito mais dinheiro. E, enfim, você diversificar o seu portfólio de fundos imobiliários, né, é uma forma de você reduzir o risco da sua carteira. E isso vai te ajudar a manter consistência no longo prazo, né? Você vai sobreviver mais, você vai ficar mais tempo ali investindo em FIIs. Justamente porque a chance de você perder dinheiro vai cair bastante. Basicamente seria isso, né? Essa é uma das formas de você evitar essa questão da concentração em segmentos específicos. Se você tem medo de sair da poupança e você precisa de ajuda para montar uma carteira de investimentos, pode ser de fundos imobiliários, pode ser de renda fixa, pode ser de ações, enfim. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo, e aí se você precisar de ajuda você pode me chamar para conversar e eu vejo a melhor forma de ajudar você a montar uma carteira de investimentos. Beleza? Por hoje seria isso, tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal, se você está gostando dos meus conteúdos, deixa seu like se você está gostando dos meus vídeos e se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.